Vamos dar uma olhada na trajetória de Ricardo Barros. Curioso isso, né? Que a gente que cobre política há um certo tempo, né? Não vou nem aqui me entregar com a Ana Flor, que nós duas cobrimos o Palácio do Planalto juntas lá no começo dos anos 2000, né, Ana? Mas esses políticos, eles vão ficando próximos do poder, né? Essa é a especialidade, ficar próxima do poder, Camila. O Ricardo Barros e o escândalo Covaxin, nessa semana, eles ganharam contornos muito mais sérios, muito mais graves e formais. Por quê? Porque a Covaxin virou um inquérito criminal. O que isso quer dizer? Haverá responsabilizações criminais para várias pessoas, com foro ou sem foro, isso ainda vai depender do andar da investigação. Mas não parte mais daquela tese de improbidade administrativa, de um inquérito administrativo. Agora a gente está falando de responsabilização criminal e em duas frentes, no Ministério Público Federal e na Polícia Federal. Tudo que não aconteceu, estava se cobrando que deveria ter acontecido, nessa semana aqui em Brasília já aconteceu. A PF abriu inquérito, o Ministério Público Federal também transformou o que era administrativo em inquérito criminal, dando essa dosagem de gravidade que ainda não tinha acontecido. Portanto, o desenrolar desse caso, inclusive chegando a Ricardo Barros, é algo previsível e algo que preocupa sim. Inclusive, eu trouxe aqui até uma novidade para o Papo de Política, conversando com o procurador desse caso e também tendo acesso a esse inquérito criminal lá no Ministério Público Federal, o procurador Paulo José Rocha Júnior, o que ele vai investigar de maneira prática e traduzida aqui para a gente? Crimes contra a administração pública, sobretudo a saúde pública e o erário federal. Como é que a gente explica esse tripé? Crime contra a administração pública é todo o risco naquele contrato altíssimo, sem vacina recebida e sem nenhuma garantia. Inclusive, lembrando que a área técnica do Ministério da Saúde e a área jurídica apontaram erros que não foram sanados mesmo com a assinatura do contrato. Depois, crime à saúde pública autoexplicativo. Vivemos uma pandemia, o dinheiro que era para ser destinado para a compra de vacinas e recebimento delas, isso não aconteceu. E ao erário federal, completamente esse desvio de recursos públicos, desvio no sentido de ter um preço muito maior, não ter o cuidado com a coisa pública e tudo isso, né, Juliana, com o desfecho da semana. O Ministério da Saúde suspendeu a Covaxin, o contrato com a Covaxin. Isso também é visto aqui entre os parlamentares como uma confissão de culpa, algo que o presidente tinha como um contrato que ele teve o carimbo ali, a digital pessoal, ele nos telegramas do Itamaraty mostram que ele teve abordagem pessoal nessa contratação, teve que recuar porque não teve caminho. Lembrando que a CanSino, que é uma outra vacina, também começou a avançar, a CPI chegou perto, a Anvisa também já teve que recuar, digamos assim, não teve autorização de uso emergencial. O que a gente percebe aqui nessa semana em Brasília é que os assuntos em que a CPI avançou, os documentos mostraram que havia elementos e investigações começaram a ser abertas, o governo teve que recuar, com exonerações, com suspensão de contrato ou, às vezes, não deixar avançar, que foi o caso da vacina da CanSino. É um reposicionamento, né, Camila? Concordo com você. Quer dizer, Total. num primeiro momento o governo se equivocou, foi para cima dos delatores, disse naquela entrevista coletiva de Onyx Lorenzoni que foi ali muito equivocada na visão dos próprios integrantes do governo, disse que a Polícia Federal ia investigar quem estava delatando, aí teve que se reposicionar, porque os fatos foram ficando cada vez mais claros e concretos e, de certa maneira, você não tinha mais argumento, né, Ana, contra esses fatos, e a pressão política aumentando, como o super pedido de impeachment que foi apresentado nessa semana também. Exato, e desvio com vacina, né, é algo que a população entende muito bem. Duas mensagens chegam: vacina, que é só disso que se fala nos últimos meses, e, claro, propina, pedido de dinheiro, a população entende isso muito bem. Mas eu queria falar rapidamente aqui de uma coisa que os senadores da CPI já descolaram
do escopo e vão mandar para a investigação, que é tudo que diga respeito a tribunais de contas estaduais. Como já aconteceu no Rio de Janeiro e na Bahia, em que conselheiros estão sendo investigados por estar envolvidos em desvio da saúde, no Amazonas, o presidente da CPI, Omar Aziz, me disse hoje que vai mandar essa semana ainda para a Polícia Federal, Tribunal de Contas, CGU e Ministério Público, claro, toda uma investigação no Amazonas envolvendo uma conselheira do Tribunal de Contas Estadual e propinas que possam ter rolado com empresas que estão tendo sigilo quebrado.